Graça e paz, irmãos, mais uma vez, né? Tô aqui para trazer uma palavra muito importante para você, que foi algo que o Senhor colocou no meu coração. E essa palavra, eu quero começar contando um testemunho meu, já o que eu vivenciei. Houve um tempo em que eu participava de uma igreja, né? Eu era membro de uma igreja, não trazendo nomes, né? Apenas a situação, porque é o que realmente importa, para que a gente possa aprender, né? A lidar com esse tipo de situação. Meu intuito de forma nenhuma é manchar a reputação de ninguém, né? Nós temos que ser misericordiosos com as pessoas, por pior que elas sejam. A gente tem que exercer misericórdia, para que Deus possa também exercer misericórdia sobre nós. Assim que eu comecei a participar, né, dessa igreja, a visitar essa igreja, orando, né, para saber se eu deveria mesmo me aliançar ali com aquela igreja. A princípio, Deus ele falou comigo de uma forma muito sutil, me mostrando algumas coisas que não eram boas. A princípio, eu preferi fechar os olhos, né? Como eu disse, Deus tinha me apontado algumas coisas, eu não sabia de muitas delas, né? Mas depois eu descobri e Deus ele havia me apontado, mas eu preferi fechar os meus olhos. Após alguns anos que eu estava lá naquela igreja, devido a algumas situações que aconteceram, que não foram boas, eu comecei a orar a Deus, né? A orar, porque eu queria pedir ao Senhor, né? Que falasse comigo, se realmente eu deveria me manter ali, mesmo diante de todas as situações, ou se eu deveria sair dali. E Deus, ele começou a me mostrar, né? Muitas coisas. Eu não queria sair, eu queria ficar. E porque assim, eu me apeguei, né? Me apeguei àquelas pessoas. E tinha um sentimento de gratidão muito forte. E quando a gente tem um sentimento de gratidão muito forte por alguém, né, você não quer de forma nenhuma entristecer aquela pessoa, né? Você não quer magoar aquela pessoa. Você quer fazer o melhor que você pode, né? Pra abençoar aquela pessoa. Mas Deus, ele já estava falando comigo. E como meu coração, mesmo eu orando, meu coração estava, né? E assim, querendo me manter lá para não trazer nenhum tipo de entristecimento para aquelas pessoas, Deus ele começou a me mostrar mesmo. Aí ele começou mesmo, porque Deus é fiel. Quando nós somos sinceros com Deus, desculpa o barulho, irmãos, muito barulho, infelizmente, mas não tem outra opção no momento. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando o nosso coração é sincero diante de Deus, quando a gente procura ser o mais, sabe, sincero possível com Ele, transparente com Ele, né, verdadeiro e ser obediente, Ele não nos deixa enganados em relação às coisas. Ele escancara o que tiver que escancarar, para que a gente não fique enganado. E eu tive uma experiência, numa noite, eu fui dormir, né, Deus fala muito comigo em sonho, e às vezes a visão também, né, visão dentro do sonho. E eu comecei a dormir e eu vi a porta da minha casa aberta, né? Uma das portas aberta. E bem na entrada, assim, já tinha a pessoa, esse ser, né, já tinha passado a porta e estava parado na frente da porta, do lado de dentro da casa. Mas o ser era um porco grande, bem grande mesmo, né? Enorme. E geralmente quando a gente tem esse sonho, a gente acorda, né? E eu fiquei preocupada, porque eu vi que não era bom, né? O que que Deus me disse ali? Ele disse que eu estava abrindo a porta da minha casa para uma pessoa que eu sabia que era a liderança, né? O pastor daquela igreja que eu estava frequentando, que na verdade tinha natureza. A natureza é uma natureza de porco.
E depois eu fui buscar, né, entender um pouco mais sobre o que é a natureza de porco. E eu descobri que são pessoas que elas não dão valor àquilo que você faz por elas, sabe? É, como diz lá a palavra de Deus, né? Não dei pérolas aos porcos. Porque o porco, ele não dá valor àquilo que é sagrado, né? Não é nem tanto o que é sagrado, mas aquilo que tem valor. Então, às vezes, você está servindo uma pessoa com todo o seu coração, com todo o seu, sabe? O sua força, né? E dentro do coração daquela pessoa, na verdade, ela não está dando valor no que você está fazendo para ela. E outras coisas, né? E interessante que após ter esse entendimento, né? Inclusive eu aprendi com o profeta Vinícius Serasete. Se você não assiste, né? Se você não assiste os vídeos dele, eu recomendo, porque é uma benção. Eu vejo muito como Deus usa ele, né? Deus usa muito ele. Tem muita sensibilidade espiritual e eu me identifico muito com ele. E eu já tinha percebido isso na pessoa, entendeu? Naquela pessoa. E foi um período que Deus ele começou a abrir meus olhos em relação a em relação a essa pessoa, né? A essas pessoas, a liderança daquela igreja e principalmente o pastor daquela igreja. E não foi só essa vez que Deus falou comigo, ele falou de várias formas diferentes. Inclusive, ele já tinha me dado sonho em relação a porco, né? Que apontava para ele, para esse pastor. E depois ele usou uma outra pessoa que teve um sonho também com porco. E eu, quando essa pessoa me contou esse sonho, eu tive um entendimento. E Deus começou a me mostrar tudo isso. Eu fiquei na época muito assim abalada, né? Muito abalada, mas eu decidi obedecer a Deus e fazer o que Ele tinha me mandado, que era sair, né, daquele lugar. Passou-se um tempo, né? Eu troquei, né? Fui para outra igreja, qual Deus tinha me apontado. E dessa vez não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. E logo assim, passado algum tempo, eu tive um outro sonho igual àquele, né? Só que no lugar não era um porco, era uma ovelha. Então, do mesmo jeito, a porta da minha casa, a mesma porta, estava aberta e do lado de dentro tinha uma ovelha no lugar. E também era grande, uma ovelha grande, né? No lugar onde tinha aquele porco, era uma ovelha. A primeira coisa que Deus quis falar para mim é que eu estava abrindo a porta da minha vida, né? Da minha casa, para alguém que não valia a pena, que eu não, né, que não era bom. E eu percebi que também eu poderia estar abrindo brechas para até para coisas malignas se eu continuasse, né, com aquela liderança. E depois que eu tive esse sonho com a ovelha, Deus me deu o mesmo sonho. Para quê? Para me mostrar que agora sim, né, quem era a pessoa que estava na liderança e na cobertura da minha vida. Eu estou trazendo para você esse testemunho para dizer para você que você precisa tomar muito cuidado com quem está na cobertura da sua vida espiritual. Por quê? Porque vai influenciar. É como uma água. Se você pega uma água, enche o copo d'água de água limpa, purificada, e você pega uma gotinha só de água lá do vaso sanitário e pinga naquele copo, você contaminou toda a água. Então, a, a ovelha, nós que somos ovelhas de Deus, nós recebemos alimento, água espiritual, comida espiritual. E essa água, essa comida, ela passa por aquele canal que é aquela liderança. Se aquele canal está contaminado, a água vai chegar para você contaminada, entende? Quando nós recebemos influências ruins, nosso coração é contaminado. E essa contaminação atinge, né? Se ela não for tratada, ela vai provocar a mudança do nosso caráter. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pedir ao Senhor: Senhor,
Me mostra quem são os meus líderes. Me mostra, Senhor, pela sua graça, sua misericórdia, quem são as pessoas que estão na frente da igreja, né? Os pastores, os líderes que estão acima de mim. Isso, irmãos, não é pra gente sair falando para as pessoas, tá? Se Deus mostrar para você, não saia falando. A maledicência é um pecado gravíssimo. Você não vai sair falando, tá? Aqui eu tô contando para você, mas não estou citando nomes. Eu não estou trazendo aqui nomes. Ninguém aqui vai saber de quem que eu tô falando, tá? Então, é muito importante a gente preservar a imagem das pessoas, mesmo que elas não mereçam que a gente preserve, entende? A gente tem que preservar, porque você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Você gostaria que alguém saísse falando de você, contando seus defeitos, seus erros para as pessoas? Você não gostaria disso, então você também não vai fazer isso com os outros, entendeu? Por mais que aquela pessoa seja errada, você não pode fazer isso. E tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, se você fizer o mal, você sair falando, né? Ah, eu vi tal coisa, Deus me mostrou tal coisa de fulano, de ciclano, e você sujar a imagem, né? A reputação daquela pessoa, lá na frente alguém vai sujar a sua reputação. Mesmo que nem seja a verdade. O diabo, ele levanta pessoas para sujar a reputação com mentiras, sabe? Então, não faça isso. Se Deus mostrar para você, é você e Deus. É só você e Deus. Eu quero ler aqui um texto agora da palavra do Senhor, para que a gente possa ver isso na Bíblia, né? E Filipenses 3, a partir do versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aqui está falando de um cão, né? De alguém que, na verdade, busca os seus próprios interesses, de alguém que não tem, que ele não está submetido a Cristo, né? Ele busca, ele se gloria na sua própria carne, ele se gloria naquilo que ele é, naquilo que ele faz. Aqui, logicamente, o apóstolo Paulo está falando da circuncisão, né, da carne, mas nós sabemos que existe a circuncisão do coração, né, a circuncisão do coração. Então, nós precisamos estar debaixo de uma liderança que tem um coração circuncidado, alguém que se permita ser tratado por Deus, alguém que se permita ser transformado por Deus. Não podemos ser ingênuos. Muita gente não está na frente de uma congregação, à frente de um ministério, à frente de uma igreja. Muita gente não está ali com o coração íntegro na presença de Deus. Muitas pessoas, elas estão contaminadas. E no tempo em que nós vivemos, no dia de hoje, nessa época, né, que é a época de Laodiceia, muito mais, muito mais. E o pior de tudo é que muitas dessas pessoas, elas estão contaminadas e elas não sabem, elas não percebem. Então, depois eu quero compartilhar, né, coisas que eu aprendi, né, tudo que eu compartilho aqui são coisas que eu aprendi com o Espírito Santo, né, que eu aprendi no meu processo de caminhada com Jesus. E são dicas, assim, irmãos, que são dicas valiosas, valiosas para ajudar as pessoas a não caírem nas ciladas do diabo, nas armadilhas do inimigo. Amém? Então, vamos tomar cuidado com os cães, né, com os porcos. Vamos tomar cuidado, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Mais do que um pastor, mais do que um líder, nós temos que ter cuidado com a nossa alma, com a nossa vida espiritual, porque eu vou prestar contas a Deus da minha alma, da minha vida.
Eu vou prestar contas a Deus do que eu construí nele, em mim, né? A gente precisa ver como edificamos. Cada um de nós edifica nós mesmos. Há uma edificação que é uma edificação coletiva, que é da igreja, mas existe uma edificação minha para comigo mesmo. Quando eu pego a Bíblia, quando eu sento e leio, busco, quando eu vou orar, quando eu jejuo, eu estou construindo a minha vida espiritual. Eu como templo. E quando eu me abro para ouvir pessoas falarem, eu estou me abrindo para receber daquela vida. Eu estou abrindo a minha vida espiritual para receber daquela vida ali. E se aquela vida estiver suja, eu não estou falando aqui de perfeição, eu estou falando aqui de gente que busca lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, que busca converter a sua natureza caída. Entende? É disso que eu estou falando aqui. Então, tem muita gente que ela quer um status, ela quer. É igual o que Paulo falou. Cuidado com essas pessoas, né? Que elas vêm como lobos, né? Em pele de cordeiro. Elas vêm, elas querem cargos, elas querem estar à frente de igrejas, sendo que elas estão contaminadas, elas estão com problemas. E elas não abrem mão. Vamos cuidar da nossa alma. Ou podemos, como diziam os antigos, sermos cozidos com pouco fogo, né? Ou seja, você vai sendo cozido ali, quando você vê, já não dá mais tempo de sair. E eu já vivi isso duas vezes, de estar debaixo de liderança, de influência espiritual e padecer por causa da influência espiritual que veio sobre mim. E não foi fácil me libertar disso, não foi fácil. Não foi fácil, sabe? Jesus lutou por mim. Ele lutou por mim. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê entendimento, conhecimento, para que nós não venhamos perecer sem conhecimento, sem discernimento. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.